Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo tudo para você ficar bem informado. Na edição desta terça-feira, você vê em destaque. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Linhares um caminhão furtado em Cariacica. A polícia pede ajuda para localizar o golpista que fez vítima em Soretama. 3 tentativas de homicídios foram registrados no final de semana aqui no município. O decreto da Prefeitura mantém restrições ao horário do comércio de Linhares até o final deste mês. Aumento de casos da Covid-19 preocupa moradores de São Mateus, de Colatina e também de Linhares. Petrocity está liberado para operar na região norte do estado. Veja também a análise de Abel Fiorotti na coluna Economia e Negócios. Esses e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, a Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde desta terça-feira, na BR-101 em Linhares, um veículo com restrição de roubo. 2 pessoas foram detidas. O Volkswagen 8160 trafegava no sentido Bahia em alta velocidade e foi abordado. O condutor disse não portar carteira de habilitação nem documentos do veículo. Foi feita a consulta aos sistemas policiais e descobriu-se que o veículo, na verdade, era de cor amarela, com placas divergentes e com restrição de furto ocorrido em Cariacica no dia 3 de fevereiro deste ano. O condutor, o carona e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. A polícia divulgou a foto usada no perfil do suposto fazendeiro de Soretama que enganou uma mulher de Santa Catarina contra quem aplicou um golpe. O pedido agora da polícia é de que as pessoas façam denúncias que ajudem na localização do suspeito. Lafayette Pereira Braga. Esse é o nome que aparece em um perfil de WhatsApp usado para cometer crimes amorosos em Linhares e Soretama. De acordo com o próprio perfil, seria este um fazendeiro, morador da cidade vizinha de Soretama. Como parte das investigações que tentam encontrar o criminoso, a polícia está divulgando o perfil, usado por um tal Lafayette ou usado com nome falso por outra pessoa. Essa foto foi enviada para uma das vítimas, que é da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para suposto reconhecimento. Então a gente está encontrando vários suspeitos com as características que ela descreveu, tatuagens, tipo físico, cor da pele, e estamos encaminhando as fotos para ela para que ela veja se ela reconhece esse sujeito. São elementos que já cometeram crimes parecidos, estelionatários. De acordo com o chefe da 16ª Regional de Linhares, é de extrema importância a participação da população para ajudar na localização do criminoso. Ele pede que qualquer informação deve ser repassada para o telefone 181, ligação gratuita e não é necessário se identificar. Sobre a vítima de Chapecó, ela tem 41 anos e ficou num prejuízo financeiro em compras de presentes, passagem, dinheiro vivo e cartões de crédito. Tudo ficou nas mãos do galanteador criminoso. Bom, ela desembarcou no aeroporto de Vitória com a promessa de que ele iria buscá-la. Quando ela desembarcou, ela ligou para ele e perguntou onde ele estava. Ele falou, infelizmente não posso buscá-la porque houve um problema aqui na minha fazenda. Então você pode pegar um Uber aí que eu vou pagar quando você chegar. Quando ela chegou na rodoviária de Linhares, ele ligou novamente para ele e ele disse, não deu para poder ir te buscar na rodoviária de Linhares também, mas eu vou mandar um empregado meu te buscar. Aí ela ficou esperando mais um tempo, apareceu um sujeito, conforme foi descrito, e com um Tempra velho, 1992, 93, alguma coisa assim. E pegou ela para poder levá-la ao encontro amoroso. No meio do caminho, conversando com o tal motorista, ela conseguiu identificar que era a mesma voz do sujeito que conversava com ela. E aí ela começou a entender que se tratava de um golpe, né? Mas no meio disso tudo, ele sugeriu e ela aceitou beber algum tipo de bebida lá, que ela acabou adormecendo pela manhã e só foi acordar 8 horas da noite. Ela não teve nenhuma lesão corporal provocada pelo autor do crime. Ela tem algumas lesões provocadas por formigas e pernilongos que acabaram atacando ela enquanto ela estava dormindo na beira da estrada.
Para a polícia, a vítima contou que conheceu o homem em um grupo de Facebook e, na sequência, começou a conversar com ele em um chat privado. Ela estava disposta a deixar um casamento de 22 anos só para viver o ardor de uma paixão por um tal Lafayette, o fazendeiro. Agora você confere como fica o tempo nesta quarta-feira de outono em toda a nossa região. Bom, esta quarta-feira será com sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas estarão bem amenas. Linhares terá mínima de 23 e máxima de 26 graus. Em Colatina, a variação entre 17 e máxima de 25. São Mateus com mínima de 18, máxima de 27. Já em Vitória, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A seguir, você confere que durante o final de semana foram registradas 3 tentativas de homicídios em Linhares. Mais trabalho para a polícia investigar. Daqui a pouco. De volta com o nosso Sim Notícias de hoje, nesse segundo bloco, para falar que 3 tentativas de homicídio foram registradas em Linhares durante o final de semana. Balanço da Polícia Civil de Linhares. No final de semana que passou, foram 3 e não 2 tentativas de homicídio, engrossando as estatísticas da violência praticada na cidade. Apenas 2 dias depois dos registros, a Polícia Civil já consegue falar sobre os casos. Ainda está internado no município Joldeir Honorato Alves, de 40 anos. Ele foi alvejado por tiros no bairro Shell. Então, o bairro Shell ele passa por um problema de briga de gangues ali, de tráfico de drogas, motivado pelo tráfico de drogas. Tem o Beco 10, Beco 13, e nesse momento há um conflito intenso, né? Nesses últimos meses a gente observa que há um conflito intenso. Já tivemos homicídio lá desde o começo do ano. É uma área que demanda a nossa atenção e a Polícia Militar e a Polícia Civil já estão intensificando as suas ações ali, no pó do Shell, né? Já temos um indicativo bastante razoável de autoria, a investigação está se desenvolvendo bem. Num intervalo de menos de 2 horas, os bairros Nova Esperança e Residencial Rio Doce voltaram a ser palco de tentativas de homicídio. No residencial, Kleber Nunes dos Santos foi alvejado também por tiros. Então, embora haja uma proximidade temporal entre as 2 tentativas de homicídio, não há uma relação nem indireta dos casos, tá? Residencial Rio Doce, motivado por uma vingança, não tem também relação com o tráfico de drogas, ali foi um crime motivado simplesmente por uma questão de desavença pessoal entre as 2 pessoas. Entre as vítimas está um menor, D.A.D.S., de 16 anos, morador do bairro Nova Esperança. Também foi atingido por tiros e teve que ser hospitalizado. No caso do menor, muito provavelmente temos também envolvimento do tráfico de drogas. A gente percebe como é sintomático o nosso homicídio, né, o de Linhares, e a relação com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas realmente é uma mazela da nossa sociedade atual. Nele inserido roubo, furto, porte de arma e o homicídio. Mesmo com investigações adiantadas, o delegado que cuida da pasta afirmou que precisa do apoio da população, denunciando supostos suspeitos. Então, essa mesma preocupação é a nossa, é a minha, e o ideal é que nós passemos por um final de semana, que são os períodos mais críticos para homicídio. Sem dúvida vem sexta, sábado e domingo, a gente acompanha esses dias aí com um pouco mais de intenção, principalmente nós que somos da investigação, do controle, da segurança pública, né? Então, os finais de semana são os momentos mais tensos para a sociedade. O ideal é que nós passemos sem nenhuma ocorrência, seja tentativa ou homicídio. Mas é muito difícil a gente ter esse controle, a gente ter essa previsibilidade. Quando está relacionado com o tráfico de drogas, a gente consegue. Mas assim, a informação que eu posso dar para a sociedade para acalentá-la é que a polícia está trabalhando, os inquéritos vão ser desenvolvidos, a resposta que a sociedade precisa e a marginalidade vai vir, que é a punição judicial, e eu preciso da participação da população através do Disque Denúncia, do 181. É preciso que a gente tenha cobrança junto à segurança pública, mas também que a população tenha o que dar para nós também trabalharmos, porque é difícil nesses locais onde impera a lei do silêncio. O delegado Tiago Cavalcante confirmou que 2 vítimas deixaram os hospitais em que estavam internadas. Mas
Nós já conseguimos contato com 2 delas e os inquéritos vão se desenvolver bem. Além de uma pessoa que ficou viva, é uma pessoa que também tem informações para dar e é uma pessoa que vai ser protegida por nós. Isso é importante ser dito também. Aquele que tentou, ele tem que pensar nisso, porque essas pessoas passam a ser pessoas que são da nossa proteção, que nós temos uma atenção redobrada para essas pessoas e que qualquer coisa que venha acontecer, nós já sabemos quem vai responder. E agora confira mais um rápido giro com outros destaques da nossa região. O comércio de Linhares segue com horário flexibilizado em 2 turnos, com o objetivo de reduzir aglomerações nos estabelecimentos e nos transportes públicos. O novo decreto entrou em vigor nesta manhã e segue até o dia 25 de maio. De acordo com o decreto, os segmentos do Bloco 2 continuam funcionando de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, e aos sábados, das 8 às 11 horas. Já os do Bloco 3, das 13 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 horas ao meio-dia aos sábados. As atividades do Bloco 1 e 4 seguem funcionando em horário normal. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, a CBL e a Cobra Engenharia assinaram um termo de compromisso para a realização de obras de elevatória de água e esgoto no Lagoa Parque de São José, Boa Vista, Residencial Rio Doce e Mata do Lago e o Alphaville. De acordo com o termo, as empresas ficaram responsáveis pela construção de um reservatório de água com capacidade de 1.100 metros cúbicos, a execução do trecho do emissário de esgoto, a construção de 2 estações elevatórias para esgotamento bruto e ainda uma estação elevatória de água. A criação das elevatórias de água visam melhorar o equilíbrio da pressão e garantir uma reserva de água para esses bairros. Já as de esgoto são um avanço no sistema de esgotamento sanitário, que posteriormente poderá ter o tratamento municipal concentrado em apenas um local. Mais de 400 quilos de camarão foram doados pela Polícia Civil a instituições de assistência social de Linhares. A doação foi feita após a carga ter sido apreendida pela Polícia Federal. O camarão estava sendo transportado de maneira ilegal na carroceria de uma caminhonete e o motorista apresentava sinal de embriaguez. Como o material é perecível, ele foi destinado para instituições que estão precisando diante do cenário atual com a pandemia do novo coronavírus. Bom, atualizando agora os dados da Covid-19, o estado do Espírito Santo fechando esta terça-feira com quase 7.700 casos confirmados da doença, 325 pessoas já morreram até agora. Bom, os municípios da região têm registrado um aumento nos casos, sobretudo Colatina e São Mateus. Aqui em Linhares são 84 casos confirmados até agora. Colatina, o número subiu para 127. Em São Mateus, são 115 casos de coronavírus confirmados. Por falar em Colatina, um garoto de 11 anos contraiu a doença na cidade. Altema Collin atualiza esse destaque, traz também outros dados relacionados à Covid-19 em Colatina. Entre os casos confirmados da Covid-19 anunciados pela Secretaria Municipal de Saúde de Colatina está o de uma criança de 11 anos de idade. Segundo as informações passadas pelo órgão, essa criança está em isolamento social em sua residência. Colatina vive um momento crescente da doença. Nos últimos 11 dias, os casos de coronavírus triplicaram no município. Entre o dia 7 e 18 de maio, o número de diagnósticos positivos da doença saltou de 38 para 118 casos. Segundo as autoridades, a baixa adesão às medidas de isolamento social reflete diretamente no comportamento da doença na cidade. Colatina possui em sua estatística 3 óbitos e hoje 7 pessoas estão hospitalizadas. Vale ressaltar que o isolamento domiciliar é de 14 dias, a contar da data de início dos sintomas e que após o término do prazo e caso o paciente não apresente mais sintomas, essa situação é finalizada como curado. E agora vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 530 a saca. O Arábica 7, R$ 396. Conilon tipo 7, cotado a R$ 343 a saca. Fique ligado, depois do intervalo você confere a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti e também a novidade, né? O Petrocity, esse porto norte localizado em São Mateus, está liberado para operar. É um instante só.
E olha que boa notícia para a nossa economia regional. O Ministério da Infraestrutura liberou a exploração do porto Petrocity, que fica sediado em São Mateus, no litoral norte do estado. O anúncio foi feito pelo próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O presidente do Petrocity em São Mateus deu entrevista nos estúdios da Rádio Musical FM e falou sobre este projeto. O projeto vem desde 2013, tentamos em 2014 a aprovação do termo de referência ambiental, com os projetos já em fase de desenvolvimento, os projetos de engenharia, com os estudos também sendo nas diversas áreas necessárias sendo encaminhadas, e conseguimos o termo de referência somente em 2016. Levou 2 anos para aprovação no termo de referência. Isso aconteceu em audiência pública, realizada em Uruçuquara. Mas em 2018 nós começamos a fazer os estudos, e aí nós temos três eixos que são fundamentais. O municipal, no que se refere à questão do uso e ocupação do solo com PDM. Trabalhamos e esse ano, em março, nós tivemos aí a aprovação, a sanção e a publicação no Diário Oficial do novo PDM, já ajustando, fazendo os ajustes devidos e necessários para a implantação do porto e garantindo com esse PDM que não vai haver efetivamente nenhum tipo de problema após a implantação do porto, com a permanência do pessoal com uso e ocupação desordenada. Então isso foi uma vitória muito grande. Paralelo a isso, nós temos o eixo da questão ambiental. Então, nós em 2013, quando nós protocolizamos o pedido, e também em 2014 o termo de referência, era um porto focado em óleo e gás, né? Então, nós tínhamos 50% da nossa área seria destinado a supply, ao suporte da atividade de óleo e gás, e também num shipyard, quer dizer, num grande estaleiro para reparo e construção naval. Então, era uma característica. Em 2016 saiu efetivamente o termo de referência, fizemos os primeiros estudos, protocolizamos no IEMA em julho de 2018. Em março de 2019, nós recebemos um parecer para a melhoria do estudo, para a complementação de estudos, e avançamos com ele, recebemos aquela notificação, refizemos o estudo, fizemos os ajustes que solicitaram, agora protocolizamos em maio de 2019. Em janeiro de 2020, agora recebemos novamente o pedido para fazer um reestudo, uma reestruturação do estudo para apresentar um novo relatório no IEMA, no órgão ambiental. Só que, paralelo a isso, nós temos aí características diferentes hoje. Nós temos, na realidade, um rearranjo, tá? Dentro do porto, que indica, na realidade, mudanças no pátio de estocagem de produtos, que indicam também com a Marinha do Brasil se instalando lá uma nova realidade, também com a instalação de uma grande unidade de geração de energia elétrica, tá? Através de uma termoelétrica, e também com o navio gazeiro fazendo regasificação. E nesse período também nós tivemos, na realidade, a mudança do volume de cargas, saindo de 11 milhões e 400 milhões ano de movimentação para um total de 18 milhões. Então, acima de 300 megawatts de energia, competência do IBAMA, a questão da Marinha é competência do IBAMA, a questão do volume de cargas passou de 15 milhões de toneladas, é competência do IBAMA. Então nós temos assim alguns rearranjos que na realidade nós estamos estudando. Por falar em economia, vamos à análise de mercado com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos, na coluna Economia e Negócios. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos, repercutindo os assuntos referentes à crise do coronavírus. Já estamos há mais de 2 meses, né, dessa crise, desde que foi feita a primeira parada aqui nos Estados Unidos, mas felizmente, na data de ontem, no dia 18 de maio, a economia dos Estados Unidos, principalmente aqui no sul da Flórida, um dos lugares mais afetados aqui na Flórida, cerca de 60% dos casos de coronavírus do estado da Flórida é aqui no sul da Flórida, região de Miami, região aqui de Palm Beach, essa região que eu estou localizada, está sendo feita a reabertura. Aqui onde eu moro, em Boca Raton, os shopping centers já estão funcionando, alguns restaurantes, salões de beleza, enfim, a vida normalmente começa a se restabelecer. É lógico que vai levar um tempo, protocolos de saúde e de segurança estão sendo implantados, a capacidade desses estabelecimentos está sendo reduzida, mas tudo isso para que a economia volte de maneira segura.
e de forma sustentável. Mas já é uma ótima iniciativa e uma ótima decisão que os governantes têm tomado, porque já são cerca de 2 meses de lockdown, de parada, né, de distanciamento social aqui nos Estados Unidos. Chegou a hora da economia voltar gradativamente, das pessoas continuarem suas vidas trabalhando, para que a gente consiga aí iniciar uma recuperação econômica que talvez não vai ser tão rápido quanto se espera, mas que vai recuperar sim. Inclusive, agora há pouco, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, deu uma entrevista aqui na CNBC, um grande portal de notícias financeiras nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, que os Estados Unidos estão preparados para resgatar empresas e para recuperar a economia. E disse mais, nunca, jamais aposte contra os Estados Unidos da América, a maior potência econômica do mundo. Então a América está voltando, pessoal. Isso é uma ótima notícia para o mundo. Essas são as dicas de hoje. Como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, pela participação. Excelente semana. Te aguardo na terça-feira que vem. Gente, nosso Sim Notícias de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você que também acompanha sempre as nossas redes sociais, Facebook, o nosso Instagram e, claro, o nosso canal no YouTube, onde você pode rever todos os nossos vídeos e compartilhá-los também. O telefone da redação 3373-2000, TV Cine em Ares, seu canal local.